Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora com mais um episódio do No Varejo, na RPS Summit. E agora eu estou entrevistando a Cláudia Lopes, diretora de marketing comercial da Generali, uma das seguradoras mais reconhecidas do mundo. E eu sei que está comemorando uma data aí, né, Cláudia? 100 anos. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que estão essas comemorações. 100 anos de Brasil, quase duas centenas de anos internacionalmente. Queria que você contasse um pouquinho dessas comemorações do Brasil e também falar um pouquinho da Generali para a gente. Nós somos uma seguradora italiana, fundada há quase 200 anos atrás em Trieste. Era a Áustria ainda, depois da guerra que virou Itália. E a Generali foi a primeira seguradora internacional a chegar no Brasil em 1925. Então completamos 100 anos. Para muita resiliência, né? Passamos guerras. A Segunda Guerra foi um período difícil para a Generali no Brasil, porque era italiana, perdeu a licença corretamente. E a Europa, a Itália vem investindo muito no Brasil nesses 100 anos. Para comemorar, a gente fez muitas ações. A gente iluminou o Cristo de vermelho, fizemos uma missa. A gente fez uma festa de colaboradores, reunindo todos os colaboradores num lugar único. Fizemos uma festa para parceiros e stakeholders aqui em São Paulo para comemorar. E que venham mais 100 anos. A gente tem se preparado aqui no Brasil, nós somos muito focados em seguros massificados, focados em bancos e varejos. Temos também uma linha de vida tradicional, funcionário, empregado, empregador. E temos uma linha de JC&C, que são grandes riscos. Riscos de engenharia, obras do metrô, coisas maiores. Mas o foco mesmo, o grande drive da Generali no Brasil é os seguros massificados. Então, a gente foca aqui em bancos e varejos, como eu disse, e aí tem todos os produtos para servir esses dois segmentos, né? Então, no varejo, no varejo de eletrônico, por exemplo, o carro-chefe é garantia estendida. Então, a gente tem a garantia estendida, roubo e furto de celular, seguro prestamista, acidentes pessoais, caminhão da sorte, tudo que esse segmento requer de produto de seguradora, a gente tem disponível para os nossos parceiros. Eu confesso que eu já comprei algumas garantias estendidas por aí, depois eu vou até olhar se é da Generali. Mas e também, Cláudia, queria que você falasse para a gente um pouco, principalmente dessa cultura organizacional, né? Hoje a gente está no evento de serviços financeiros, de soluções financeiras, principalmente com foco para o varejo. O que a gente tem para aprender voltado para essa cultura organizacional tão forte de uma empresa que tem quase 200 anos, tanto do varejo quanto de serviços financeiros, a gente tem para aprender com vocês? Eu acho que o principal ponto é a governança. A governança de uma empresa multinacional, ela é muito bem consolidada e muito bem desenhada para que funcione em mais de 50 países, de uma forma ética e de uma forma de processos muito parecidos para que as coisas deem certo. A governança, eu acho que é o principal diferencial. E quando a gente vai para o varejo, principalmente porque tem muitas empresas familiares, a governança é um ponto importante para que a empresa se conduza de um modo fluido, ético e voltado para o consumidor. Quando a gente fala em consumidor, a Generali ela tem o consumidor no centro dos nossos processos, e isso é no mundo inteiro. Quando a gente resolveu fazer os projetos de CX, de Customer Experience na Generali, foi uma iniciativa mundial. A Generali percebeu, como muitos outros segmentos e outras empresas, que os produtos são muito commodity, principalmente no mercado de seguros. Os produtos são iguais, os serviços são iguais, serviço de assistência, eu digo. Então, o único jeito de se diferenciar era dando uma melhor jornada, uma melhor experiência para o cliente. Quando a gente criou a área de CX no Brasil, que foi no começo do ano passado, a gente não só criou a área, como a gente começou a mudar a cultura da empresa no Brasil. A gente tinha uma cultura de resultado, não que a gente vá deixar de olhar o resultado, que é o mais importante de tudo, né? O acionista quer números, obviamente, mas a gente
fez um depara de uma cultura de resultados para uma cultura centrada no cliente. Então, a gente fez muitas ações com os funcionários, workshops, palestras, e a gente criou também um projeto de embaixadores do cliente. Cada área tem 2 representantes de embaixador do cliente para disseminar a cultura e também para fazer projetos que o cliente está no centro. Então a gente conseguiu nesse 1 ano e meio quase que passou, mudar a cultura de cliente, que demora pelo menos 2 anos, Sim. né, é uma cultura de empresa, para conseguir implantar a cultura de CX, a estratégia de CX, porque a estratégia de CX não é uma estratégia de marketing, é uma estratégia da empresa como um todo. Se os funcionários não entendem a importância e não pensam no cliente, não põem o cliente dentro do processo, não sai a estratégia de CX. Então a gente primeiro começou com essa cultura, e aí implantou a estratégia de CX, e foi um sucesso. Hoje os nossos números, não só de NPS, que aumentaram absurdamente, aumentou mais de 15 pontos o nosso NPS de um ano para o outro, mas a gente conseguiu reduzir custos, no sentido de ação civil, Procon, Reclame Aqui, ganhamos selo, que a gente tem nota maior do que Parabéns. 8, obrigada. Então, os resultados vieram, porque muitas empresas estão voltando agora, né? Investiram muito no CX, agora estão voltando. A gente teve resultados expressivos com ele, maiores do que o business plan que a gente fez quando a gente implantou a estratégia. Então, realmente é um sucesso. E Cláudia, esse é um dos temas centrais hoje da nossa conversa, né, que é a experiência do consumidor, e principalmente esse consumidor, que hoje ele não só compara produto, mas também experiência. E também não é só isso. Eu não estou falando só com 2, 3 consumidores, eu estou falando com 5, 6 tipos de consumidores diferentes. Eu não falo só com aquele cliente que vai só na minha loja, ou ele vai naquele ponto de serviço meu onde eu posso vender o meu produto. Eu falo com ele online, eu falo com ele no ponto de venda físico, eu falo com ele através dos nossos representantes. Como que você trabalha com essa diversidade absurda, né? Porque uma coisa é o varejo, outra coisa o varejo de moda, de eletro, o e-commerce, outra coisa são os serviços financeiros, principalmente os produtos da Generali, conversando com uma diferente gama de clientes que de 15 anos tá mudando totalmente, né? Olha, é um desafio. O varejo em si já é uma diversidade enorme, porque você tem várias idades, várias sexo, renda, é muito diverso o varejo, né? Além dos segmentos de varejo, né? Linha mole, linha eletroeletrônico, material de construção, e a gente tem todos. Sim. E a gente tem também os bancos, que também são um outro nicho. A gente tem muito idoso na carteira, por exemplo. Eu tenho muito cliente acima de 65 anos, então também tem essa coisa social de ESG, de levar proteção para pessoas que não teriam normalmente, e isso tanto em banco quanto em varejo, porque o corretor, ele não consegue chegar nesse cliente, porque não vale a pena. Assim, o custo de aquisição de um cliente pro preço do seguro não vale a pena para o corretor, é inviável para ele. Maior margem. Lógico, ele foca onde é viável fazer o negócio dele. Então a gente leva proteção para um público que não teria normalmente. Então essa parte social é muito interessante. Na parte de personas, a gente está até fazendo uma pesquisa agora para desenhar mais personas, porque é muito diverso o nosso público. Mas o que que a gente tem feito? Além de vários canais que a gente abriu para o cliente poder escolher onde ele quer entrar, porque eu acho que a grande diferença de 10 anos atrás para hoje, ou 15 anos atrás para hoje, é que o cliente é protagonista da compra. Quando veio os meios digitais e essa geração, eles viraram protagonistas. Antes era a loja, o vendedor vendia, influenciava, que ainda faz, mas hoje o cliente é protagonista. Ele vai, ele compara preço, ele compara serviço, tem site comparador, né? Então ele é protagonista. Para você conseguir conquistá-lo, você tem que fazer alguma coisa muito diferente. Agora tem mídia social, né, para a moçada mais jovem. Para Exatamente. os alfas também é outra maneira, né? Uma coisa é o Y, outra coisa é o Z, outra coisa é a geração alfa que tá vindo por Não, são muito diferentes. E a gente faz um trabalho muito grande no call center, em relação a isso.
Quando o cliente escolhe ligar no call center ou entrar via WhatsApp, o WhatsApp a gente usa IA, mas só para agilizar o processo. Quando a gente percebe que se digita alguma coisa errada, a gente já vai para o assistido, para o cliente não ficar em looping. O meu maior pavor é deixar meu cliente em looping. Aposto que você já entrou em looping em algum, né? Eu odeio entrar em Principalmente no looping. varejo, olha que eu sou do varejo. Odeio entrar em looping. E começa a dar uma irritação que você não consegue resolver, né? Então, a gente tem isso, a premissa na general é ou escreveu alguma coisa que não Varejo e tem... plano de saúde. É. Eu vou te dizer que os meus piores são supermercado. Então, a gente tem... vai para o assistido, né? Mas o que que a gente fez? A gente treina muito o call center para atender esses diversos públicos, principalmente o idoso, que é o idoso baixa renda não digitalizado. Então, eles são bem treinados para isso. O call center também, há 2 anos atrás, ele era até dentro da área de operações. E agora ele é dentro da área de CX, Certo. justamente para acolher e para ter um olhar diferente para atender aquele cliente. Então, o que que a gente fez? A gente fez vídeos para explicar produto, vídeos para explicar como abre sinistro. A gente revisou todo o nosso, os nossos formulários, textos, com uma linguagem mais simplificada. Então, quando o nosso atendente percebe que existe uma dificuldade maior em todos esses processos, a gente manda via WhatsApp ou o e-mail que ele escolher, todas essas informações mais fáceis. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem gente que não consegue entender na leitura. E o vídeo é muito mais fácil, Mais explicativo. muito mais fácil. Então, isso melhorou o nosso processo imensamente. Quando você vê os nossos números, não só de NPS, mas de facilidade em processo, eles aumentaram mais de 30%, porque agora o cliente consegue entender o que precisa ser feito. Então, o call center começou a ter essa sensibilidade de atender esses diversos públicos. O que entende fácil, ele já saca e manda os formulários padrões, vamos dizer assim. Outros ele envia vídeo, outros ele auxilia ali na linha mesmo como preencher passo a passo. Mas é um desafio atender diversos públicos, diversas rendas, diversos níveis de educação, mas é a nossa missão, né? É atender o cliente e atender bem, e atender a expectativa. E uma coisa muito importante é que o nosso principal negócio é B2B2C. Então, quando o cliente ele compra o seguro, ele compra do meu parceiro, né? Então ele compra, por exemplo, da Quero Quero, da Brasotin, ele compra de um varejo ou de um banco. Nesse momento, a relação dele é com a marca do meu cliente, do meu parceiro. Então eu tenho uma obrigação muito grande de atender esse cliente bem, para atender a expectativa do meu parceiro e manter a relação do cliente, do consumidor final, com o parceiro. Porque se eu não atendo bem, eu prejudico a relação do meu parceiro com o cliente final. Então eu tenho, vamos dizer, uma dupla responsabilidade, que é atender a expectativa do meu parceiro varejo e atender a expectativa do cliente que está ali, que também virou meu cliente, né, porque é meu segurado, muito bem. Então, por isso que a gente tem tanto cuidado também, porque a gente tem um parceiro de médio prazo, normalmente médio e longo prazo, que confia na marca Generali para atender bem o cliente dele. Sim. Então, a gente trabalha muito forte nesse sentimento. E às vezes, se você tiver um atendimento mal na ponta, né? Estragou tudo. Estragou tudo. Estragou talvez até a marca, que é o B2B, na verdade, o B2B, teu cliente, quanto o exato. consumidor final. Exato, porque o que que acontece? Se eu não atendo bem, se eu falho no meu processo, ele vai lá na loja, É isso aí. ou acessa algum meio remoto para reclamar, porque ele confiou na marca, no varejo, para comprar o produto. Sim, sim. Então é muita responsabilidade. E eu acho que um dos pontos também mais relevantes quando a gente fala de varejo, né, Cláudio, é que em muitas vezes o índice de cancelamento é muito alto, seja por premiações para a equipe de serviço financeiro, seja até como se fosse a empresa que está na ponta vendendo, né? Uhum. Então, o que que vocês fizeram através do tempo, né? Porque
Hoje eu tenho visto alguns índices de cancelamento do varejo, principalmente das operações de eletro, móveis, moda. Os índices estão cada vez menores porque o foco está sendo numa venda de qualidade, né? Além de muito treinamento e muita conscientização de que a venda tem que ser bem feita, não vou dizer consultiva, porque o vendedor ali do varejo não é um corretor, não é especializado em seguros. Então, ele tem que passar as informações básicas ali, com a maior qualidade que ele consegue, né? A gente tem feito uma régua de relacionamento com o cliente. Então, depois que ele compra, ele recebe o boas-vindas, a gente tem uma régua, dependendo do cliente, do consumidor final, que a gente lembra os benefícios do seguro. Olha, você pagou, ou você ainda está pagando, por isso você tem esses benefícios. Olha, você tem seguro-desemprego, você tem seguro garantia estendida, você tem um desconto medicamento. Lembre de usar, para ele ter a consciência e usar. Porque o que acontece com muitas pesquisas que eu já fiz ao longo da minha carreira, que faz tempo que eu estou nesse mercado, é que se ele vai pagando, vamos imaginar um produto mensal, ele vai pagando, paga um mês, paga 2 meses, paga 3 meses. Se ele não lembra os benefícios, ou se ninguém lembra ele, ele vai e cancela. Sim. Porque para ele aquilo virou um dispêndio de dinheiro, ele não sabe nem por que ele está pagando. Então, essa régua de relacionamento lembra ele os valores que tem o produto e o que ele pode usar. E isso realmente baixa muito o cancelamento. Acho que daí tá diferenciado, né? Aí é onde você começa a entender que em vez de você criar só um promotor de venda, você passa a elevar essa régua para você atender bem o teu cliente que deveria estar no centro, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do varejo como um todo, quando você foca no cliente, não foca no resultado. Não vou falar da empresa como resultado final. Às vezes o grande problema é que existe muito bônus, muitas promoções, só que isso acaba que não tem qualidade. Então, quando você faz atrelado ao cancelamento, o resultado vem. Vem. Eu acho que o segredo é você aliar o bom desempenho, né, de uma campanha de vendas à qualidade. E depois o marketing fazer a parte dele também de fazer a régua de relacionamento, lembrar o cliente dos benefícios, lembrar o quanto ele é importante para a empresa, porque a gente quer que use o produto. Sim. Quanto mais usar o produto, mais valor a gente está dando. O valor cliente é muito importante para a gente. Por isso que a gente fica nessa régua de comunicação com ele, mostrando os valores, os benefícios do produto. Eu acho que tem um pouco da relação, né, quando a gente vai além do NPS, quando a gente consegue mostrar o real valor do meu produto ou do meu serviço, né? O NPS ele é um KPI para a empresa que mostra que todo o seu processo anterior está dando certo, né? Ele mede o seu esforço para atender o cliente está bom ou ruim. Então, mas o mais importante é o processo todo que ele está passando. E acaba que o NPS é uma métrica importante para a gente saber se a gente está no caminho certo. E sempre rever, a gente está sempre retroalimentando. Através das ferramentas do NPS, a gente tem muita sugestão, e que a gente vai sempre voltando para rever esse processo para ficar melhor. É uma coisa muito viva, Sim. sabe? E Cláudia, vamos falar de cases de sucesso. O que você poderia trazer para a gente? Vou te fazer essa pergunta, vou até pedir licença para o pessoal da mesa, trazer algum case e depois para a Cláudia contar o que a Cláudia falaria para a Cláudia no início de carreira, principalmente para quem está nos assistindo, para depois alguns cortes para a gente mostrar sobre a Cláudia também, além da Generali. Olha, case de carreira eu tenho, assim, muitos, obviamente, né? Mas eu acho que os cases mais importantes, de mais sucesso, eu meço pela quanto a venda de serviços financeiros, seguro ou até outros representam no resultado do varejo ou do banco, né? E para mim, se o resultado está entre 20 e 30%, se 20 e 30% do resultado final do varejo vem de seguros, eu acho que foi um case de sucesso. Legal. Obviamente que não é no primeiro ano que isso vai acontecer. Mas eu tenho clientes que representam 30% do resultado total, a venda de seguros. Você pode falar, Cláudia? É muito representativo, não posso porque não pedi autorização. Tudo bem. Mas está no balanço, se tá nos RIs. E aí você vê lá que é 30%, então isso é um case de sucesso muito grande. A gente também
Tenho varejos no Sul, por exemplo, que a gente começou a vender seguros do zero, ele nunca vendeu, e hoje vende mais de 2 milhões de reais por mês. Porque o importante no varejo é que o varejo, ele já tem toda uma estrutura montada. Ele tem as lojas, os vendedores. Então, você inserir um produto de seguro é você otimizar aquele canal. Sim. Então, é meio receita na veia, né? Porque os custos estão lá, se você vender ou não vender seguro. Não vai aumentar seu custo. É tudo variável. Por isso que é tão importante essa receita. Ela vem fácil, sabe? Sim. E o que eu falaria para a Cláudia no início de carreira, especificamente de varejo, é que os contratos iam ficar muito apertados para a seguradora. Então, para fazer contratos de muito longo prazo, para não ter que ficar fazendo renovações a cada 5 anos, que ficam mais caros para a gente. Muito bom, muito bom. E para Cláudia em relação à carreira mesmo, profissional? Eu consegui chegar. Quando eu fiz faculdade e entrei como trainee no Banco Real na época. Legal. Eu entrei como trainee também na Riachuelo. E fiquei muito tempo em Banco Assurance. Quando eu entrei no Real, eu falei, eu quero ser vice-presidente comercial, quero ser vice-presidente de marketing. E cheguei com um comercial ainda. Legal. Porque no fim eu fui mais comercial depois que eu acabei saindo ao marketing. Eu fui para um outro caminho. Mas eu sou super feliz na minha carreira, porque eu atingi exatamente o objetivo que eu queria lá quando eu tinha 24 anos, que eu era trainee na Real Seguros. Então, e a Generali é uma empresa maravilhosa, eu trabalho, estou há 9 anos já na Generali, é uma empresa muito boa de trabalhar. Então, eu sou muito feliz nas minhas escolhas. Meus parabéns. Obrigada. Eu acho que para a gente terminar aqui a última, eu estou estendendo, mas a conversa está boa. Era para deixar o recado da Generali de 100 anos, o legado que ela deixou para o Brasil e o que ela espera continuar deixando, né? A força do leão. Isso A aí. gente vai continuar investindo em inovação. IA, a gente está bastante focado em IA, o mundo inteiro, o grupo Generali como um todo focado em IA, mas muito voltado para processos e facilitadores, não para substituir pessoas, nada disso. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um projeto que chama Agilitar, que agilizou todos os processos judiciais, por exemplo. No call center, para agilizar o que a informação que ela quer, bem clara, de produto, por exemplo, a IA é maravilhosa, Sim. né? Rápida. Então, a gente tem investido nisso. A gente investe na sociedade sempre. A Generali tem como missão melhorar a sociedade em que ela atua. Então, a gente está sempre fazendo trabalho de sustentabilidade. E essa mesmo o seguro massificado, né, de levar proteção para quem não conseguiria ter via corretor. E que venham mais 100 anos. Eu vou estar aposentada com certeza. Mas que os meus sucessores façam um ótimo trabalho. Que tem um sucesso, né? Que a Generali Exatamente. continua mais 100 anos. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram mais esse episódio do No Varejo. Hoje com a Generali, completando 100 anos de Brasil, e essa conversa mais que especial aqui com a Cláudia, diretora de marketing do comercial. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Vem para o No Varejo e conheça mais da história da Generali no Brasil. É isso aí.